Olá! Nesse vídeo eu vou trabalhar as distribuições binomiais, que são um tipo de distribuição específico, porque o nosso objetivo aqui é entender algumas distribuições especiais e para que a gente encaixe nos exercícios específicos qual a distribuição correta naquele caso. Vamos começar pela distribuição binomial. Então a gente primeiro tem que entender o que é uma distribuição binomial, quais são as suas características. Então a professora Milka ela traz o seguinte: o experimento deve ser repetido nas mesmas condições um número finito de vezes n. N já é a quantidade de repetições que o meu experimento vai ter. Os ensaios repetidos devem ser independentes. Ou seja, quando eu repito alguma coisa, o que ela chama de ensaio, repito algum experimento, por exemplo, o lançamento de uma moeda, a tentativa de um arremesso no jogo de basquete, qualquer coisa que seja um experimento, ele não pode interferir no resultado do próximo evento, do próximo ensaio. Então é como se eu dissesse que quando eu lanço uma moeda, o resultado desse primeiro lançamento não interfere no resultado do segundo lançamento. Em cada ensaio deve aparecer um dos dois resultados possíveis, sucesso ou insucesso. Então pode ser chamado de sucesso e fracasso também, né? E sucesso não tem nada a ver com algo positivo, tem a ver com o acontecimento daquilo que tu está observando. Por exemplo, se tu joga uma moeda esperando que dê cara, se der cara é sucesso, se não der é fracasso. Ou então quando tu arremessa na tua cesta lá de basquete, se tu chamar de sucesso, tu acertar a cesta, quando tu acerta, tu tem um sucesso, quando tu erra, tu tem um fracasso. Não quer dizer se isso é bom ou ruim. Então, sucesso é simplesmente quando acontece aquilo que tu está observando. Quando não acontece é fracasso, independente de ser bom ou ruim. No decorrer do experimento, a probabilidade de sucesso π permanece constante. Significa o seguinte: é como se eu tivesse um jogador de basquete que no momento que ele for arremessar uma bola, ele sempre tem a mesma probabilidade de acerto ou de erro, tanto faz, porque um está vinculado com o outro na binomial, porque só pode existir sucesso ou fracasso. Então, se eu sei a probabilidade do sucesso, eu sei automaticamente a probabilidade do fracasso. Então, esse jogador, quando ele lança a bola, se ele tem, por exemplo, 20% de chance de acertar, e eu chamar o acerto de sucesso, ele vai ter 80% de chance de insucesso, de fracasso, né? Que no caso seria o errar. Mas nota que eu posso chamar sucesso errar, não tem problema. Né? É uma nomenclatura. É simplesmente o que eu estou contando. Se eu estiver contando o número de erros de lançamento, o meu sucesso é erros. Quantos erros ele teve. E a probabilidade de erros que eu vou observar, qual é a probabilidade de ele errar. Tá? Então depende só da nomenclatura. Então quais são as características? Né? Então ela diz assim: essa distribuição resolve problemas do tipo determinar a probabilidade de se obterem X sucessos em N tentativas. Isso é importante, tá? É aqui que a professora Milka está trazendo aqui a característica que tu vai ter que observar no teu exercício. Então tu vai prestar atenção lá num exercício que pede uma probabilidade de tu ter X sucessos em uma quantidade N de tentativas, tá bom? Por exemplo, a obtenção de caras em 5 lançamentos sucessivos de uma moeda. Então, digamos que eu queira a probabilidade de tu ter 2 caras, que seria o meu sucesso, num lançamento de 5 moedas. Qual é a probabilidade de obter 2 caras no lançamento de 5 moedas, por exemplo? Ou então a verificação de fissura em 2 turbinas de avião ao se inspecionar uma lâmina de turbina de 100 aviões. Então eu vou inspecionar 100 aviões, 100 turbinas, e quero ver quantas tem fissura, né? Qual é a probabilidade de 2 turbinas terem fissura. O sucesso nesse caso seria ter a fissura. Tá vendo que isso não tem nada a ver com bom ou ruim. É só que eu estou contando a quantidade de fissuras, então o sucesso é ter fissura. Nesse caso seria a probabilidade de ter 2 fissuras em 100 turbinas. Daí ela segue assim, ó. Sabe-se que quando da realização de um experimento qualquer uma única tentativa, se a probabilidade de realização de um evento, que é o sucesso, é π. Então isso eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer a probabilidade do sucesso, né, de um evento único. Por exemplo, quando o jogador arremessa uma bola, qual é a probabilidade em cada vez que ele arremessar de ele acertar, que seria o meu sucesso? Ou qual é a probabilidade
de eu inspecionar uma turbina, ela ter a fissura, que é o meu sucesso, entende? É nesse tipo, esse é o π. Sabendo a probabilidade de sucesso, eu vou ter automaticamente a do fracasso, que é o insucesso, que é só tirar de 100%. Se o sucesso é 20%, o fracasso é 100 menos 20, que dá 80%. Aqui ela representou, né, o 1 como sendo 100%, que é 100%, e tiro da minha probabilidade de sucesso, eu tenho automaticamente a minha probabilidade de fracasso. E aqui ele diz o seguinte, a FDP é função densidade de probabilidade, né, que é a fórmula. Para nós aqui serve como simplesmente a fórmula. Então está escrito aqui o seguinte, P de x significa a probabilidade de acontecerem x eventos, tá? X sucessos. Ou insucesso depende do que eu estou contando. Beleza. N fatorial, então N é a quantidade de vezes que eu vou repetir aquele processo. Fatorial, tu lembra que é multiplicar, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. X é quantos sucessos eu vou ter nesses N eventos. Então, se eu vou experimentar lá 100 vezes, digamos que X seja 30 sucessos dentro das 100. Então, X é 30. Então, 30 fatorial. Tá? Então, X é a quantidade de sucessos dentro dos N eventos. N menos X é a continuação da fórmula, né? Fatorial, isso aqui é uma multiplicação entre os dois. Π é a probabilidade de sucesso em um evento independente, elevado na quantidade de sucessos nos N eventos. 1 menos π é a probabilidade do fracasso, é o complementar desse π, né? E N menos x é o complementar desse x, ok? N é o total de eventos menos a quantidade de sucesso. N menos x é a quantidade de fracasso. Então, resumindo essa fórmula, a gente tem assim, a quantidade de eventos sobre a quantidade de sucessos vezes a quantidade de fracasso, a probabilidade de um sucesso independente elevado na quantidade de sucessos, vezes a probabilidade de fracasso no evento independente elevado na quantidade de fracasso. Nós veremos em vídeos futuros como fazer isso no Excel também, né? Onde tu não precisa, de fato, usar essa fórmula na mão. Esse vídeo aqui é para a gente ver como é que preenche essa fórmula, tá? Mas a gente pode fazer usando recurso computacional, que tu não precisa, de fato, dessa fórmula. Precisa saber os detalhes conceituais dela, mas não a álgebra envolvida. Então vamos adiante. Aí ela passa para o exemplo, né? Que é o seguinte. Considere uma loja especializada em trocas rápidas de óleo. É importante para esse tipo de negócio assegurar que o tempo de trabalho em um carro não seja considerado demorado. Dessa forma, para se estudar esse processo, pode-se definir tempos de serviço como sendo demorado ou não demorado. Então a gente já tem uma questão de binomial, porque só existe duas coisas. Ou o serviço demora ou não demora. Então já é a questão da binomial. Sendo a variável aleatória x, o que eu vou contar? O número de carros que demoram, do total de carros atendidos. Então eu vou contar a demora. Então a demora é o meu sucesso. A quantidade total de carro atendido, que vai ser meu N. Além disso, supõe-se que os carros são independentes entre si. Tá vendo que é importante? Ó? O fato de um carro demorar não quer dizer que o outro vai demorar também. É isso que quer dizer o independente. E a probabilidade de um carro demorar permanece a mesma para cada carro. Sabe-se que a probabilidade do carro demorar é igual ao π, que é 10%, 0,10. Então, o que eu tenho aqui? A probabilidade de um carro demorar é de somente 10%. Então, cada vez que o cara vai atender um carro lá, tem 10% de chance daquele carro demorar. Vamos ver como é que fica essa ideia aqui. A pergunta do exercício é a seguinte. Qual a probabilidade de que exatamente 2 dos próximos 12 carros atendidos demorem? Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho 12 carros, que vai ser a quantidade de vezes que eu vou testar, né, que é o N. E eu quero ver a probabilidade de 2 entre os 12 demorarem, sabendo que cada um tem a chance de demorar de 10%. Basta colocar na fórmula. Então, olha aqui, ó. Como é que a gente lê? Ó? A probabilidade da variável que eu estou contando, que é a demora, ser igual a 2 demoras, é a seguinte. O total de vezes que o experimento vai se repetir, N, 12, fatorial. O sucesso aqui, quantidade de sucesso, vezes a quantidade de fracasso. Sucesso, nota que para mim sucesso é demorar. Então eu estou contando as demoras, por isso que é demorar. A probabilidade de demora de um evento independente, elevado na quantidade que eu estou contando de demoras de sucesso, vezes
a probabilidade de fracasso elevado na quantidade de fracasso. Tá? Fazendo essa conta, vai dar 0,2301. Eu vou deixar os próximos exemplos para o próximo vídeo, porque esse já está um pouco grande demais. Tá? Então, até o próximo vídeo.